Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Josué do canal Helpdesk Virtual e nesse vídeo eu vou mostrar como instalar uma máquina virtual do Windows 10 usando o VMware Workstation, a versão 17. As máquinas virtuais são ótimas para testes, desenvolvimento de software e outras tarefas importantes, porque você, usando a sua máquina física, você instala uma máquina virtual que vai usar os recursos da sua máquina física para poder simular literalmente uma máquina, como se fosse uma máquina nova, uma segunda máquina dentro da sua máquina física. Então é importante você saber, antes de fazer a instalação, os requisitos mínimos para você poder instalar. Então aqui tem o site do VMware que eu vou deixar na descrição, explicando, mais ou menos aqui com todas as informações necessárias, tá? É em inglês, mas você pode traduzir aqui, a opção aqui traduzir para português, então você vai poder ver tudo, os requisitos mínimos de software, É importante você ter um sistema de pelo menos 64 bits, o Windows 10 para cima, a quantidade de memória, de HD, enfim. O meu sistema aqui, eu vou mostrar para vocês, é um Windows 11, tá? É um processador AMD Ryzen 7. Eu tenho 32 de memória RAM e então dá para brincar bem aqui com essa máquina virtual, tá? Que eu vou criar. Eu vou criar uma máquina virtual do Windows 10 64 bits, tá? Para fazer isso, primeiro eu vou ter que baixar o VMware, tá? Então, nesse link que eu vou deixar na descrição, você vai abrir ele e vai aqui na opção Download for Free, que ele é gratuito, esse software, tá? Então você clica nele. Aí aqui tem a opção da versão, Vamos deixar na versão 17 mesmo. Aí aqui ele mostra, a 17.5.0, tá? Então você selecionando já essa opção, clique em Go to Downloads, tá? Aqui ele vai abrir as duas opções que tem de VMware, tanto para o Windows quanto para Linux. No meu caso é Windows, então eu vou aqui em Download Now. Mas eu já fiz o download, ele já está na minha pasta aqui de Downloads. Deixa eu vir aqui em Downloads. Aqui ó, VMware, tá? Ele tem um tamanho aqui ó de, vamos ver, propriedades. Ele tem 540 MB, tá? Então a instalação dele, tá? E o que você precisa depois, de instalar o VMware, você precisa do Windows 10, Você precisa do Windows em si. Então vou deixar também na descrição do vídeo o link para você acessar o site oficial da Microsoft de forma correta. Primeiro você tem que baixar uma ferramenta que vai transformar o Windows 10 em um arquivo ISO. O arquivo ISO você consegue jogar dentro da máquina virtual e iniciar a instalação do Windows 10 através desse arquivo, tá? E então o que acontece? Você vai baixar essa ferramenta aqui, tá? Clique aqui em baixar a ferramenta. Eu vou simular aqui, mas eu já fiz o processo para adiantar. Mas eu vou no passo a passo aqui só para vocês verem como é que funciona. É bem simples, é só acompanhar a lógica aqui que ele vai mostrando. Aqui você aceita, as condições aqui. Aqui ele oferece duas opções: atualizar esse computador, não é o caso, e criar mídia de instalação. É isso que nós queremos. Pendrive ou ISO. Você pode colocar um pendrive e criar ISO diretamente no pendrive, tá? Para você instalar em outro computador. É muito boa essa opção, mas no caso não é o que nós vamos fazer, mas vamos deixar nessa opção. Aí a gente avança aqui. Aqui ele já pegou a configuração do meu sistema, tá? Mas você pode mudar isso aqui. Você desmarca essa opção aqui, seleciona Português Brasil, a Português Brasil, a edição Windows 10 64 bits e avança. Aí aqui ele escolhe a mídia que vai ser usada, se você já tiver um pendrive, você pode botar pelo pendrive, ele já vai fazer direto no pendrive, ou o arquivo ISO, você vai selecionar o arquivo ISO e vai avançar. Aí aqui você escolhe o local que você vai salvar, coloca um nome e clique em salvar e pronto, ele vai começar.
mas eu já fiz esse processo, tá? Vou encerrar aqui, que eu já fiz esse processo. Ele está aqui no Windows 10, tá? Ele está com 4, deixa eu colocar aqui nas propriedades para vocês verem. Ele está com 4 GB, né? O arquivo do Windows 10, tudo bem? Então o que acontece? Eu já tenho tudo preparado, tenho a VMware e tenho o Windows 10. O que eu quero preparar agora é o local de instalação. Eu vendo aqui meu computador, eu tenho aqui a unidade C, que é um SSD. Ele não tem muito espaço, então não quero usar, né, esse local para instalar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou instalar na unidade E de dados, tá? Vou criar uma pasta aqui, criar uma pasta chamado VMware. VMware. Aí eu vou aproveitar e passar tudo já por essa pasta, tanto o Windows 10 quanto o VMware. E agora eu vou iniciar a instalação, tá? Vou clicar aqui no VMware. Aqui nós avançamos, aceitamos você pode habilitar todas essas opções que vai disponibilizar mais recursos, né? Aí aqui, ó, tem que prestar atenção nessa parte. Tá vendo que ele já está dando lugar de instalação no C, mas eu não quero no C, que eu já criei uma pasta, né? Então eu vou na minha pasta, que foi em dados, VMware, aqui, cadê? Aqui. Eu deixo nessa pasta, que eu já pré-defini isso antes de fazer a instalação, tá? Então vai instalar na unidade E, com todas essas opções habilitadas. Eu vou em Next. Aqui eu vou deixar habilitado, aqui eu vou desmarcar, mas pode deixar habilitado se quiser. Eu vou avançar. Aqui eu vou deixar um ícone no desktop somente, tá? Eu vou deixar também no menu de inicial. Vamos avançar. Instalar. Aqui vamos aguardar a instalação. Não tem muito segredo, é bem simples. Depois da instalação tem a parte de configurar, né, a máquina virtual. E depois de configurar a máquina virtual tem a parte de instalação do sistema operacional dentro dessa máquina virtual. Aí o processo acaba. Aí acabou aqui, né, a instalação. Vamos em Finish. Ele está falando que tem que reiniciar o sistema, mas eu não vou reiniciar porque eu estou fazendo um vídeo, aí vai complicar, mas a gente pode já iniciar o VMware sem problemas nenhum, tá? Aí aqui ele tá a opção para usar a versão gratuita, é isso mesmo que a gente quer. Continue e finalizamos. Deixa eu mudar aqui, tela. Aqui ele mostra, deixa eu melhorar aqui, porque para não ficar cortado na tela aí para vocês. Então ele mostra aqui as opções, tá? Então aqui ele mostra as opções, tá? De criar uma nova máquina virtual ou abrir uma máquina virtual já existente, né? Caso você tenha já um arquivo de máquina virtual, você pode abrir, porque tudo é arquivo aqui, tá? Vocês vão ver que tudo é arquivo, arquivo de máquina virtual, arquivo de HD, enfim, você está trabalhando com arquivos, mas a lógica em si é que é uma máquina, como se fosse uma máquina literal dentro da sua máquina física, né? Aqui é para fazer o upgrade para a versão Pro, que é paga, tá? No nosso caso, tudo que nós vamos precisar tem nessa versão gratuita, ela atende perfeitamente, tá bom? Então vamos criar aqui uma nova máquina virtual, tá? Tem a opção de iniciar direto pelo drive de DVD, se você tiver. No meu caso eu não tenho. Eu vou iniciar com o arquivo ISO. Lembra o arquivo ISO que eu baixei? É esse arquivo aqui, né? Então vou ou iniciar depois com o sistema operacional, tá? Você não precisa necessariamente colocar o arquivo ISO agora, tá? Então eu vou colocar nessa opção só para vocês verem. Primeiro a configuração da máquina virtual. Vou clicar em Next. Aí tem aqui a escolha do sistema operacional. Tem Windows, tem Linux, tem outros, né? Então em Windows aqui tem várias versões que você pode instalar, tá? Linux também tem várias opções de Linux, de versões, tá? Então é bem completo essa VMware Workstation 17. Então vou
eu escolhi o Windows 10 64 bits, que é a que eu baixei, né? Vou avançar. Aqui ele tá vendo que ele cria um arquivo na máquina virtual, ele já criou, né? Eu vou colocar aqui, vou deixar aqui, tá? Dentro de VMware, ok, next. Aqui é o seguinte, é o HD do seu sistema operacional, tá? O recomendado é 60 GB, o mínimo, tá? Eu vou deixar aqui essa opção de Storage virtual como um single file, como um HD simples, único. Essa opção é se você for usar mais de um arquivo. Isso é mais para quem trabalha com outras máquinas, né? Não é o nosso caso, a gente vai trabalhar só com uma, não vai compartilhar arquivos entre máquinas, então vai ser um arquivo simples, tá? Vou avançar. Aqui ele mostra as configurações básicas, né? Eu posso customizar isso aqui. Por exemplo, aqui está mostrando 2 GB, né? De mínimo, né? Recomendado. Eu vou colocar aqui 4, tá? Que eu tenho um HD, um sistema físico que suporta, né? Você não pode colocar aqui 128 GB que não vai rodar, porque no meu caso aqui eu tenho no máximo 32, né? Ele já até coloca aqui o máximo. Poderia até chegar a 16, mas ia dar um gargalo. Então, melhor deixar no 4 aqui. Se precisar de mais recurso, eu posso aumentar isso aqui também depois, tá? No close aqui, ó, tem as opções de processadores. Posso colocar a quantidade de processador. Posso colocar 4 aqui. Aqui a opção de DVD, enfim. Aqui a rede, né? Ele vai usar a mesma rede do... Se tiver em NAT, ele vai usar a mesma rede que você tem, o IP da sua máquina física. Vou deixar assim mesmo. USB, as opções de USB, controlador de som, placa de vídeo, ele detecta tudo certinho. Aqui tá bom, vou deixar como tá essas opções aqui. Aqui dá as informações, vou finalizar. Então ele criou já aqui, né, o Windows 10. Somente a máquina, o Windows não está instalado ainda, é só a configuração da máquina. Eu posso aqui editar as configurações da máquina, por exemplo, né? Aqui eu tenho mais opções que ele vai abrir depois. Aqui o HD, por exemplo, posso remover e criar, adicionar aqui, adicionar um hard disk, né? Next. Aqui é o arquivo do VMware. Aí tem outras opções aqui, mas essa é a opção correta a selecionar. Vou avançar. Aqui eu posso criar um novo disco, que é o que eu vou fazer, ou usar um existente se eu tivesse já um, mas não é o caso. Até usar o disco físico é possível também. Eu vou avançar aqui. Eu vou deixar esse tamanho, eu vou deixar 70 GB. E aqui é o seguinte, aqui eu continuar com um arquivo simples, né, um arquivo único. E aqui, se eu habilitar essa opção, ele já vai colocar 70 GB direto no meu HD. Mas se eu deixar desmarcada essa opção, ele vai consumindo conforme a necessidade. Ele não vai já colocar 70 GB de uma vez. Então para mim é melhor essa opção. Então não marco isso. Vou em Next. Aí aqui é o arquivo, né, que ele vai criar. Vou em Finish. E pronto. Ok. Agora aqui, o que eu tenho que configurar? Aqui, se você abrir aqui, ele vai abrir um arquivo sem uma máquina sem sistema, né? Então não vai funcionar. Deixa eu fechar aqui. Power off. Aí aqui eu venho, VMware. Aqui eu vou no Windows 10. Deixa eu aumentar aqui. Vou editar as configurações. Agora eu vou colocar qual é o ISO que a gente vai iniciar. Então eu vou aqui na opção de CD, DVD e vou selecionar o arquivo ISO do Windows 10 que está lá na minha pasta na unidade E VMware
Aqui a instalação Windows 10. Pronto. Aí eu dou OK. Agora eu posso iniciar. Então aqui ele já está começando a instalação do Windows 10 na nossa VM. Aqui português, né? Que é o idioma que eu selecionei. Português Brasil. A BNT2. Aí clique em avançar. Clique em instalar agora. Aqui não vou digitar a chave por enquanto, vou avançar. Não tenho a chave do produto. Aqui eu vou selecionar a versão Windows 10 Pro, tá? Vou avançar. A questão da chave depois a gente pode verificar. Como é uma VM, né? Então não tem tanta urgência aqui. Aqui eu posso selecionar um HD, tá vendo? 70 GB. Vou avançar. E pronto, aqui vai iniciar a instalação. Vou pausar o vídeo aqui um pouco para depois voltar com a instalação pronta. Então aqui depois de alguns minutos na espera, né, vamos selecionar aqui Brasil, vamos avançar, já está terminando a instalação. BNT2, que é o teclado. Vamos pular. Bem tranquila a instalação, o passo a passo só é seguindo, né. Então terminou aqui a instalação do Windows 10. Ele está configurado aqui na minha máquina física como um sistema totalmente separado, tá? E para melhor compatibilidade, assim, claro que você, como um sistema operacional, você pode atualizar, tem que atualizar, né? Manter ele atualizado, enfim, tudo recomendado como um sistema normal, né? Só que é uma máquina que está dentro da sua máquina física, separado, trabalhando em paralelo. Então, para melhor compatibilidade com os recursos que você tem na máquina física com a máquina virtual, você vai aqui na opção de Play, Manager, Install, VMware Tools, tá? Faz esse procedimento. O que ele vai fazer? Ele vai abrir aqui, vamos aqui na pasta. Ele vai abrir como se fosse quando você fizer isso, como se fosse um DVD aqui, um CD. Aí você clica em sim, ele vai instalar essa ferramenta, esse pacote de ferramentas, que vai melhorar a questão de compatibilidade, de você transferir arquivos da máquina física para. Aí é só avançar aqui, né? Aí eu vou colocar típico, Next, Install. O que acontece? Ele vai fazer compatibilidade com o pendrive, com o teclado, arrastar arquivos da máquina física para a máquina virtual. Vai ficar melhor para interagir, tá? Então é sempre importante instalar isso logo que você instalar qualquer máquina, né? Do Windows, né? Pelo menos na VM. Instalando isso, já está pronto o seu sistema, você já pode começar a usar, tá? Ele vai pedir para reiniciar, ele reinicia só esse aqui, tá? A máquina física não reinicia. Isso é muito interessante. Então eu vou aguardar reiniciar só para mostrar para vocês. E é isso. Eu espero que tenha gostado, deixa aí no comentário, se inscreva no canal, dê like aí se gostou do conteúdo. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários e eu posso responder aí na medida do possível, tá bom? Espero que tenha gostado, até a próxima e tchau!